Galera, em termos de universos cinematográficos compartilhados, como por exemplo da Marvel, da DC, grandes franquias e filmes que nunca estão sozinhos, é raro até a gente ver um filme contar uma história só dentro dele, concorda? Em alguns casos a gente até pensa que está acontecendo isso, né? De um filme contar uma história só e acabou ali dentro. Mas na verdade não, existem filmes interligados entre si, um filme com outro lá, que a gente nem sonha. Você já assistiu os dois, você nem se ligou que eram conectados. Duvida? Você vai bolar com essa lista, vamos lá. Inês Transpecter aqui. É claro que se você assistir um filme Star Wars, você tá ligado. Você tá sabendo que aquele filme tá se passando no mesmo universo de outros filmes Star Wars. E o mesmo rola com os maiores franquias do cinema que a gente tem por aí, que tá rolando agora, né? Só que em alguns casos, essas ligações ficam bem mais escondidas. Nem são oficiais, né, por assim dizer. Mas rolam alguns easter eggs indicando que os dois filmes, né, que aparentemente não tem nada a ver um com o outro, estão mais do que ligados. Acontecem dentro do mesmo universo cinematográfico. Isso parece louco, né? Porque, tipo, parece que um roteirista, ou sei lá, um autor daquela história conversou com outro, vamos fazer isso, vamos colocar aqui. E tá lá, os dois estão no mesmo universo. Seria sim pra fazer uma junção, sabe? Pra fazer um crossover, fácil. Então se prepara pro que vem por aí. E se você gosta de temas como esse, você tá no canal certo, se inscreve aqui no Enet, sempre trazendo pra vocês tudo sobre o universo nerdístico, no geral, anime, série, cinema, desenhos animados. É muito legal ter você aqui. Se inscreve com o sininho. Obrigado por isso. Fortalece demais, casca grossa. Vamos lá, galera. Começando com Pequenos Espiões e Machete. Um dos mais óbvios, mas ao mesmo tempo inesperados dessa lista é o personagem que os pequenos espiões chamam para ajudar a resgatar os pais sequestrados. O nome dele é Machete. Personagem interpretado pelo Danny Trejo. Acontece que alguns anos depois, o próprio Machete teria a própria série de filmes dele intitulada simplesmente Machete. É claro que o tom muda muito de uma franquia para outra. Enquanto um é basicamente para crianças, para adolescentes, é bem infantilizado, o outro usa e abusa de gore, cenas violentas, muito humor negro. Mas mesmo assim o que importa é que é ele, né? O bom e velho Machete nos dois longas. Serenity, A Luta pelo Amanhã e Alien. Serenity, A Luta do Amanhã é um filme de 2005 que na verdade é a continuação, a conclusão de uma série de TV. E ele tem uma ligação muito sutil e muito inteligente com Alien, O Oitavo Passageiro e a franquia Alien no geral, ok? Na mira de uma arma no filme de 2005 aparece um logo de uma empresa chamada Weyland-Yutani. Essa empresa é responsável por conduzir pesquisas com xenomorfos em Alien, né, tentando usar os bichos como armas ou desenvolver armas a partir deles. A gente não sabe em que momento entre Serenity, mas se for no futuro, dá pra dizer que deu certo. Tá lá a empresa fazendo as armas dela, né? É um detalhe tipo, bem sutil, bem rápido, mas muito interessante mesmo, principalmente por ter sido feito tanto tempo depois do filme original, que é o primeiro Alien, O Oitavo Passageiro. Pô, aquele é de 1979. Pô, pensa, até 2005 dá 26 anos. Psicopata Americano e Regras da Atração. Psicopata Americano é um filme de 1997 que foi o responsável por, né, alavancar, por impulsionar a carreira do Christian Bale no papel do psicopata Patrick Bateman. Em 2002, a gente tem outro filme chamado As Regras da Atração. E ele tem como protagonista um cara chamado Sean Bateman. Os dois filmes também são baseados em livros do mesmo autor, o Bret Easton Ellis. E você sabe onde é que eu quero chegar, lógico, né? Sim, oficialmente os dois personagens são irmãos. O Patrick é o mais velho, o Sean é o mais novo. E não para por aí, olha isso. O Patrick quase fez uma participação em As Regras da Atração, mas a cena em que ele aparece junto com o irmão mais novo acabou sendo cortada do filme. Eu queria muito que isso tivesse acontecido nesse encontro, seria, porra, louco. Comando para Matar e Duro de Matar 2. Essa é de pirar, né? Só você ver esses nomes aí, você começa a pirar nessas coisas. Tem uma lenda urbana, né, que diz que Comando para Matar, que é um clássico dos anos 80 com Arnold Schwarzenegger, pô, top demais, né? Diz que esse filme tem uma continuação que nunca saiu do papel. E essa continuação, o roteiro dessa continuação, teria servido como base para Duro de Matar 2, sequência de outro filme bom pra caramba dessa vez, com Bruce Willis. Todos os envolvidos negam isso, mas os fatos são fatos, ok? E os fatos são que no segundo Duro de Matar, o John McClane passa outro Natal de cão, agora com bandidos tentando sequestrar um aeroporto. E um desses bandidos é um ex-militar chamado General Ramon Esperança, que é um nativo de um país fictício chamado Valverde. Pois é, galera, nesse mesmo país, o tal Valverde é que o personagem do Arnold Schwarzenegger vai parar lá em Comando para Matar. E não é só isso. Valverde é possivelmente o país onde acontece o primeiro filme do Predador, que é estrelado por ninguém menos do que ele,
Mr. Governor Arnoldão Schwarzenegger. Praticamente o universo cinematográfico de filmes de ação dos anos 80. Isso é louco demais. Alguém tem que confirmar isso, porque a gente vai pirar de felicidade. Frozen e Enrolados. É de conhecimento geral da internet de que existe uma teoria gigantesca de que todos os filmes animados da Pixar e da Disney meio que se entrelaçam numa coisa só. E no universo que deixaria o Kevin Feige chorando em posição fetal. Mas não é isso que a gente vai falar aqui não, ok? A gente vai falar, na verdade, de uma prova mais concreta de que isso existe, né? Que é a conexão entre dois filmes, Frozen e Enrolados. Vamos lá, como é que é isso, Peter? Em Frozen, né, logo no começo, a gente vê a princesa Anna andando pelas ruas de Arendelle, enquanto os súditos se reúnem para ver a coroação da princesa Elsa, a irmã dela. E eis que no meio dos súditos surgem duas figuras bem conhecidas, Flynn Rider e Rapunzel de Enrolados. Sim, eles aparecem lá, tá bem claro. O Flynn tá de costas, não olha pra câmera, mas a Rapunzel ainda aparece o rosto. E a versão dela já no final do filme, né, de cabelo curto e mais escuro. Galera, na boa, como eu queria que todas essas teorias fossem verdade. Já pensou? E se não são verdade, por que eles fazem isso? Sério, na boa. Homem-Aranha 2 e Justiceiro. Eu sei que é difícil de imaginar isso hoje, tá? Mas sim, houve um tempo em que você tinha filmes da Marvel, mas eles não faziam parte do mesmo universo, né? Tipo, não era compartilhado. Então a gente teve filmes, por exemplo, do Quarteto Fantástico, Blade, Homem-Aranha, Justiceiro e vários outros, mas é desses dois últimos que a gente vai falar, tá? Homem-Aranha e Justiceiro. Primeiro, o Homem-Aranha, porque ele ainda não era vivido pelo Tom Holland, mas pelo Tobey Maguire. E a gente tá falando do segundo dos 3 filmes com ele, ok? Aquele onde ele luta contra o Dr. Octopus. Lembra do final, onde a Mary Jane larga o noivo no altar pra correr atrás do Peter Parker? Na cena onde ela sai correndo pela rua, ela esbarra num cara que até olha pra trás. E vocês sabem quem é ele? Pois é, galera, o cara é o dublê do Thomas Jane, o ator do Justiceiro nessa época. Sim, a Mary Jane esbarra no Justiceiro quando ela sai correndo. Fica até arrepiado. Ela ainda olha feio pra ele, né? E o fato é que a Marvel já começou a mexer com universos compartilhados muito antes de Homem de Ferro, né? Do Kevin Feige, da Disney. É mole. E eu falo pra vocês, se realmente isso tivesse acontecido na época do Miranha e do Tobey, pô, mas vocês iam pirar o cabeção total. Você não quer nem saber de um Sam, você queria continuar dali. Ali que tinha que ser um Sam que a gente conhece, ou não é? Star Wars e ET, o extraterrestre. E fechando a lista, provavelmente a conexão inusitada mais famosa do cinema entre a franquia Star Wars e o clássico ET, o extraterrestre, lá dos anos 80. Aquele que teu pai chorou, teu tio chorou, eu sei. Aí o passarinho me falou, se o seu pai falou que não chorou, ele tá mentindo, ok? Pode ir lá cobrar. Ele fala assim, ô pai, tio Peter falou que você chorou. Pode falar, manda ele vir me cobrar. Eu tenho certeza que ele vai... Pra mim ele não vai negar não, ele não tem coragem de falar que ele negou. Bom, vamos lá, o que rolou na verdade foi uma troca de homenagens, ok? Em 1982, o ET é levado pra passear e precisa estar disfarçado. Então levam ele numa espécie de festa, fantasia, que tá rolando num parque. Lá tem uma criança fantasiada de Mestre Yoda de Star Wars. E o ET fica muito feliz quando vê aquilo, né? Quase como se ele reconhecesse aquilo. Mas passam anos e em Star Wars Episódio 1, Ameaça Fantasma, a gente tem o Senado da República, onde várias espécies da franquia são representadas. E entre elas, a gente vê uma delegação de senadores bem familiares. Maneiro demais, né? Eles são da mesma raça do ET. Então sim, Star Wars e ET, o extraterrestre, acontecem no mesmo universo. E sim, o ET realmente reconheceu o Mestre Yoda, um dos Jedi mais famosos que já existiram. E aí ele começou a gritar casa, casa, desesperadamente, porque ele sabia que o Yoda morava na mesma galáxia que ele. Fala a verdade, essa é de explodir a cabeça, você pirou com essa agora. Admite! Agora eu quero que você me diga aqui, dessas que eu falei, qual que você gostaria muito mais que fosse levado adiante realmente o universo compartilhado? Comenta aqui embaixo. Eu acho que eu sei o que a galera vai falar aqui, mas eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui, qual desses você acha que tinha que continuar com o universo compartilhado e rolar um crossover? Comenta aqui. Toca aqui agora, se inscreve no canal. Obrigado pela tua inscrição. Se você está se inscrevendo agora, obrigado. Se você já está inscrito, boa, mais obrigado ainda. E se você está inscrito, se inscrevendo agora, ativa o sininho. Isso é importante, tem que ter a notificação. Por quê, Pedro? Vai me obrigar? Não, não é isso. É só para você ser notificado quando tem uma notícia. Só com a notícia, a notificação, você já fica por dentro do que está acontecendo. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!